Olá, povo de Troia, tudo bem com vocês? Hoje eu quero aproveitar para falar um pouco com vocês algumas instruções que vocês vêm me pedindo com relação a provas e vestibulares. Antes de mais nada, esse vídeo na verdade é uma resposta a algumas perguntas que o Shankar vem me fazendo. Então eu quero aproveitar esse vídeo para falar um pouco sobre as dúvidas dele, que pode ser as dúvidas também de algum outro aluno. Claro que eu não tenho muita instrução para falar sobre o assunto, então é algo bem básico mesmo, aquilo que vou recomendar a vocês hoje. Mas pode ser que seja útil para alguém, então vamos às dicas. A primeira delas é sobre um site chamado Guia da Carreira. É um site que pode ajudar um pouco sobre algumas aptidões, a quais vocês tenham dúvidas. Então tem alguns testes desses sites que eu quero recomendar a vocês. O primeiro deles que eu recomendo é o teste de inteligência. Calma, não é um teste para saber se você é inteligente ou não. É um teste para saber qual o direcionamento da sua inteligência, qual é o tipo de inteligência que você tem. Então eu recomendo também fazer esse teste aí, que pode ser útil para vocês. É óbvio que esse teste é um tanto superficial. Ele pode ser direcional, não determinante, tá bom? Outro que eu recomendo que se faça junto é o teste de aptidão. O teste de aptidão vai somar ao teste de inteligência. Terceiro e último teste que eu recomendo, que é o teste vocacional. Qual é o interessante desse site Guia da Carreira? Pode ver também algumas universidades que tem próximas a você, quais são elas, que tipo de roteiro você quer seguir. Na verdade, eles são orientadores. Como eu já disse, eles não são determinantes. Outro ponto ao qual o Shankar também me perguntou e outros alunos vêm tentando aí consulta, é em relação à bolsa nas universidades estaduais e públicas. Elas são conquistadas das duas maneiras mais comuns, as bolsas em si. A primeira delas, que nós devemos sempre levar em conta, é fazer o Enem. Os alunos que estão fazendo o terceiro ano, esse ano estão cursando o terceiro ano, devem se inscrever no Enem. Sem o Enem, você não tem acesso a mais nada com relação à bolsa. Você precisa fazer o Enem. Sem acompanhar o Enem, sem prestar o Enem com decência, você não tem acesso aos programas sociais patrocinados pelo governo, seja ele federal ou estadual. Então tá, beleza professor, eu me inscrevi no Enem, eu estudei o ano todo e agora eu fiz a prova, eu passei e consegui uma pontuação. E agora? O que eu faço? Seu próximo passo agora é decidir que tipo de bolsa você quer conquistar. Que tipo de porta de entrada você vai usar para a universidade. Agora você precisa decidir. Você quer uma universidade federal, estadual, pública? Ou você quer tentar a sorte numa universidade privada? Existem boas universidades privadas que podem ser levadas em conta. Por exemplo, vou falar alguns métodos aqui. Um deles que existe depois do Enem é o ProUni. O ProUni, ele é uma bolsa que pode chegar a 100% nas universidades privadas. Então você quer cursar uma universidade privada, mas você não tem condições de pagar. Então o que você vai fazer? Você vai tentar o ProUni. O ProUni, ele é selecionado também por renda. Uma das bases do ProUni é renda. Duas regras básicas para tentar o ProUni. Primeira delas, você tem que ter cursado os 3 anos do ensino médio em escola pública, tá? Os 3 anos. Ou em escola particular com bolsa, tá? Não pode você ter cursado tudo em escola particular. Então, se você é aluno de escola pública e você cursou os 3 anos do ensino médio em escola pública ou em escola particular com bolsa, você tem direito ao ProUni e pode chegar a 100% de bolsa, além de uma ajuda de custo que você não pode ignorar, tá? O outro meio é o FIES. O que é o FIES? É o financiamento estudantil. Para ter acesso ao FIES, assim como ao ProUni, você tem que ter passado no Enem, tá? Então não adianta. Ah, professor, mas uma colega minha, um colega meu usa o FIES e ele não usou o Enem. Sim, antigamente não precisava do Enem. Agora é obrigatório o Enem para conseguir ingresso no FIES. O FIES, ele funciona como financiamento de fato.
Então você paga um valor simbólico, né, durante o período de curso, e depois que você se formar, você devolve esse dinheiro ao Estado. Como essa devolução de fato, você precisa pesquisar melhor. Mas também, para ter acesso ao FIES e financiar uma faculdade privada, você tem que ter passado no Enem. De novo, eu estou falando do Enem. Tá? Você quer tirar algumas dúvidas sobre as universidades públicas, federais e estaduais. Como ingressar nelas? Primeiro de tudo, você vai ter que fazer o vestibular. Isso é inevitável, tá? Então você deve se inscrever no vestibular. Ah, mas eu posso, por exemplo, fazer o Enem e eliminar o vestibular? Sim, isso pode acontecer sim. Só que até sair o resultado do Enem, por muitas vezes você tem que prestar o vestibular na faculdade. Então se inscreva no vestibular das faculdades públicas, estaduais ou federais, de acordo com a sua preferência. E aí você vai fazer o quê? Tá? Você vai esperar sair o resultado do Enem para saber se você deve ou não, de fato, né, usar a nota do vestibular. Por vezes a nota do Enem basta, e só com a nota do Enem você pode ingressar numa universidade, tá bom? Então fiquem bem atentos a isso. Não se esqueça, você deve fazer a inscrição. O mesmo serve se você for usar algum recurso para uma universidade privada. Muitas delas exigem que você faça o vestibular delas. E depois de fazer o vestibular delas, você paga a primeira mensalidade, que é devolvida depois que você é aprovado no ProUni, por exemplo. O valor integral é devolvido. Tá? Vamos lá, próxima dúvida. Cotas na universidade. Mas professor, eu não sou negro. Eu posso usar as cotas na universidade? Sim, você pode e deve usar as cotas. Aluno de escola pública tem direito a cota sim. Tá vendo esse site que vai aparecer aqui agora? Entra nesse site que ele tem todos os esclarecimentos sobre cotas nas universidades, tá? Vou só ler um pedaço aqui para explicar para vocês. Olha só, tá vendo? Tem um trecho aqui do site. Como é feita a distribuição das cotas? As vagas reservadas às cotas, 50% do total de vaga das instituições, serão subdivididas. Metade para estudantes da escola pública com renda familiar bruta igual ou inferior a um salário mínimo e meio, e metade para estudantes de escolas públicas com renda superior a um salário mínimo e meio. Ou seja, indiferente de ser negro, índio ou pardo, você tem direito à cota. A cota também é social. Junto a elas também são somadas as cotas para étnicas, as cotas étnicas para negros, índios e pardos. Mas se você é aluno de escola pública, indiferente da origem étnica, você também pode e deve usar as cotas. Um outro ponto que nós não podemos ignorar é sobre as bolsas nas universidades privadas. Vocês podem pesquisar melhor na internet e algumas que interessem a vocês. Mas eu sei de universidade que os alunos bem colocados no vestibular interno deles ganham bolsas de 100% e 50%. Então é possível sim. Tá? Existem várias universidades que são assim. Também existem as universidades comunitárias, que fornecem bolsa a alunos, né, que são carentes aí, como vocês, que têm direito ao acesso a essas universidades. Afinal, elas recebem grandes somas de dinheiro por parte do governo estadual e federal. Outra coisa, cursinho, sim ou não? Muitos alunos me perguntam, professor, cursinho lá que você dá aula, eu posso lá entrar lá? Como é que funciona o cursinho e tal? Porque eu estou estudando, mas eu não sinto que a escola pode me render. Olha, vou jogar real com vocês. Estudem! Peça ajuda ao professor de vocês. Vocês estão saindo da escola agora e já vão no mesmo ano prestar as provas. Estudem! É possível sim. Tem alunos meus do ano passado que conseguiram notas significativas no Enem e estão estudando aí com bolsa. Estudem!
Aproveite o professor de matemática, a professora de português, o professor de história, de filosofia, de biologia e estudem com eles. Peguem provas antigas do Enem e peça ajuda aos professores de vocês. Não precisa gastar fortuna em cursinho se vocês estão saindo da escola agora. E a informação está quentinha na cabeça de vocês. Ah, mas só agora eu acordei para estudar. Você está no começo do ano. Não deixa para estudar no final do ano. Estude agora, tá? Então aproveite o tempo aí. Peça ajuda para o seu professor no que você tem dificuldade. Pegue as provas do Enem de 2009 até agora 2015. Veja essas provas. Veja o que você não consegue fazer. Estude as suas fraquezas, veja as suas dificuldades e peça orientação dos professores na dificuldade de vocês. Prestem atenção nas aulas, aproveite a escola, é uma economia de dinheiro e de tempo de vocês. Parem de se preocupar em fazer um cursinho milaborante. Se você levar para o cursinho toda a indisciplina que você tem em sala de aula, não adianta fazer cursinho. Você não tem que fazer o cursinho, você tem que levar a escola a sério. Se você levar a escola a sério, você tem sim capacidade de aproveitar a oportunidade que surgiu para você. Não perca o tempo de vocês. Olha só, eu dou aula em cursinho e estou sendo bem sincero, tá? Estudem, aproveite o tempo de estudo de vocês. Segunda coisa que eu quero começar aqui, tá? Sim. É bom fazer um cursinho? Não consegui, não deu certo, eu tentei tudo e não deu certo. 2 cursinhos que eu quero recomendar, e agora eu vou citar nomes. O primeiro deles é o cursinho da Poli, que é extremamente conhecido, e oferece bolsas de estudos também para os alunos. Então pesquisem aí o cursinho da Poli. O segundo é o Poliedro. Sim, é um bom cursinho ao qual vocês podem se aliar e pode ajudá-los muito mesmo no momento de fazer uma prova no vestibular, a sentir mais segurança. Portanto, os dois são muito bons, que eu posso recomendar. Bom, creio que estas foram as instruções principais as quais eu queria anotar nesse vídeo. E o vídeo já ficou comprido demais. Saudades de todos vocês, povo de Troia. E nos vemos por aí, tá? Bons estudos, juízo e até o próximo vídeo. Boa noite, povo de Troia.